Olá! Este episódio é baseado no caderno de estudos de número 9, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai desvendar os atos centrais do Registro de Títulos e Documentos, ou RTD. Vamos falar de transcrição, averbação, da famosa quebra da publicidade e, claro, do cancelamento. Vamos nessa? O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender a razão de ser do RTD. Depois, vamos ver os dois jeitos de fazer um registro e como é que se atualiza isso. Aí vem a parte quente, a grande e recente exceção à regra da publicidade. Na sequência, como um registro é extinto. E para fechar com chave de ouro, um resumão com aquelas pegadinhas de concurso que a gente precisa ter na ponta da língua. Então vamos lá. Começando pelo básico, mas que é a base de tudo. Por que, afinal, existe o registro de títulos e documentos? Qual é a grande missão dessa serventia dentro do nosso sistema jurídico? E a resposta está aí, bem clara. A função do RTD é basicamente pegar um documento particular, sabe aquele contrato de gaveta, e dar para ele uma armadura jurídica. Com o registro, esse documento ganha força pública, se torna permanente e, o mais importante, passa a valer contra todo mundo. A partir do registro, ninguém pode alegar que não sabia da existência daquele ato. É a famosa e poderosíssima eficácia erga omnes. Perfeito. Se a gente já entendeu o porquê, agora vamos para o como. Como é que um documento entra, de fato, para o registro público? Existem basicamente duas técnicas, e entender a diferença entre elas é fundamental. Agora, olha só que interessante essa tabela. De um lado, no livro B, a gente tem o registro integral, que é a transcrição. Pensa nisso como se fosse uma fotocópia perfeita, palavra por palavra do documento original. E isso inclui tudo, até mesmo os erros e as rasuras que estavam lá. E um detalhe de ouro: nos sistemas eletrônicos de hoje, essa é a regra, é o método obrigatório. Já do outro lado, no livro C, temos o registro resumido, a inscrição. Aqui, o oficial age mais como um extrator de dados. Ele pega só o essencial: quem são as partes, qual o valor, a data. É uma técnica que hoje é exceção, muito mais ligada à era dos livros de papel. Certo, o registro foi feito, tá lá, bonitinho, mas a vida acontece, né? Os contratos e as relações mudam com o tempo. E aí, como é que o cartório garante que aquele registro continue sendo um espelho da realidade? É exatamente aqui que entra a figura da averbação. A averbação é, em resumo, a nota de atualização do registro. É um ato acessório. O que isso quer dizer? Que ela depende sempre de um registro principal que já exista. Ela não vive sozinha. A função dela é exatamente essa: dar publicidade, ou seja, tornar público qualquer fato que mude ou modifique o que foi registrado lá no começo. E olha só como isso revela a lógica do sistema. O propósito é claro: manter o histórico do documento sempre em dia. Mas, como o professor Lessa sempre destaca, existe uma regra de ouro aqui: o princípio da continuidade. Isso significa que as averbações precisam seguir uma sequência lógica, uma cadeia cronológica. Você não pode, de jeito nenhum, averbar o quarto aditivo de um contrato se o segundo e o terceiro não foram registrados antes. A ideia é criar um histórico que seja perfeitamente rastreável, sem pular etapas. Em toda a teoria dos registros públicos, se tem um pilar, uma regra de ouro, é a publicidade. Tudo que é registrado é, por natureza, público, acesso livre. Mas, será que essa regra é tão absoluta assim no RTD? A resposta pode te surpreender. Esse artigo 17 da Lei de Registros Públicos é a tradução em lei desse princípio. É ele que garante que qualquer pessoa possa chegar no cartório, pedir uma certidão de qualquer registro e não precisa dar nenhuma justificativa, nenhum porquê. É a expressão máxima da transparência registral. Pois é, e é aqui que a história fica interessante. Uma lei bem recente chegou para colocar um asterisco gigante nesse princípio. A resposta para essa pergunta, hoje, depois dessa lei, é um sonoro não. A grande virada de chave veio com a Lei 14.382 de 2022. Ela criou o chamado Livro F, o registro para mera conservação. E o nome já diz tudo: a finalidade dele é muito, mas muito específica. Ele funciona como um cofre digital, serve só para guardar um documento e para fixar a data em que ele foi depositado ali. Ele não serve para dar publicidade nem para gerar efeitos contra outras pessoas. Então vamos lá. O ponto crucial que precisa ficar na cabeça é este: o livro F é a exceção que confirma a regra da publicidade. O acesso a ele é sigiloso, restrito a quem fez o registro.
Ele não produz efeito contra mais ninguém. E atenção máxima aqui. A lei proíbe, com todas as letras, que ele seja usado para fins de cobrança ou para negativar o nome de alguém. As únicas chaves que podem abrir esse cofre são uma ordem do juiz ou uma requisição da autoridade fazendária. Essa é, sem dúvida, uma das maiores novidades e uma das pegadinhas mais quentes de concurso hoje em dia. Bom, a gente já viu como um registro nasce, que é pela transcrição, e como ele evolui, que é com as averbações. Agora falta entender como ele morre, ou seja, como seus efeitos jurídicos são encerrados de forma oficial. O caminho para o cancelamento é bem definido. Ele pode acontecer por duas vias. Ou por uma ordem judicial, que não cabe mais recurso, a famosa sentença transitada em julgado, ou pela apresentação de um documento de quitação autêntico que prove que a obrigação acabou. E aqui vai um detalhe técnico que vale ouro. O ato de cancelar é, na sua essência, uma averbação. O oficial faz uma anotação na margem do registro original dizendo que ele está cancelado. A partir daquele momento, seus efeitos se apagam. Para a gente fechar e amarrar tudo isso, vamos fazer uma revisão rápida, focada naqueles pontos que sempre geram dúvida e que as bancas, como a FGV, adoram usar para criar aquelas questões que separam os candidatos bem preparados. Então anota aí para não esquecer nunca mais. Primeiro, livro F é sigiloso. A publicidade não é mais uma regra absoluta no RTD. Segundo, cancelamento é uma espécie de averbação, é uma anotação, não um ato novo. Terceiro, a pegadinha do reconhecimento de firma. Para registrar, a regra é dispensar. Mas, para o documento físico de quitação, a regra é exigir. Quarto, transcrição integral copia tudo, inclusive os erros. Lembre-se, o oficial não é revisor de texto. E quinto, a certidão tem que ser um retrato fiel e completo. Ela sempre tem que informar as averbações que aconteceram depois. Uma certidão que omite uma alteração importante está incompleta. E fica aqui a reflexão final. Será que essa criação do livro F é só um ponto fora da curva, uma exceção isolada, ou será que é o começo de uma nova era, onde o direito à privacidade vai começar a redesenhar as fronteiras da publicidade nos registros públicos? Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sobre autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!